Eu sou muito grato, não só a Vossa Excelência, como em especial ao senador Paulo Paim. Paulo Paim, não só por sermos vizinhos, o nosso estado e o Rio Grande do Sul, mas ele sempre tem sido muito gentil com a gente aqui no Senado. Nessas caminhadas nossas, eu fico muito, muito grato a Vossa Excelência de abrir mão que eu possa fazer nessa permuta com Vossa Excelência. Eu sei que Santa Catarina agradece o Rio Grande em nome de Vossa Excelência. E nós temos não só torres, e não só Passos de Torres, cidades co-irmãs, lá na divisa, na fronteira. Eu sei que Vossa Excelência é tão querido em Santa Catarina como é no Rio Grande do Sul, que quando passa em Passos de Torres, embora a cacofonia, é aplaudido, e aí entra no Vale do Araranguá, entra em Santa Catarina. O senador Paulo Paim, ele vai, inclusive tenho dito, ele vai nos encontros do nosso estado, o senador Figueiró, o senador Fleury. Ele vai em Santa Catarina, inclusive quando houve um encontro de aposentados em Nova Trento. Nova Trento tem uma basílica muito grande em homenagem à primeira santa do Brasil, que é a Santa Paulina. Tá? E ele um dia foi fazer um encontro de aposentados do Brasil lá em Nova Trento, em Santa Catarina. E me avisou, eu fui prestigiá-lo, fui lá com ele. E olha, quando entra na Basílica, que anunciam a entrada do Paulo Paim, claro, primeira santa, aplaude. Mas quando entra o senador Paulo Paim na Basílica fazer a palestra para os aposentados, isso, mais gente do Brasil inteiro, olha, foi mais aplaudido do que a própria santa. Esse é o Paulo Paim que nós conhecemos lá em Santa Catarina e o Brasil conhece. Doutor Calcildo, me permite uma parte? Hoje o tempo, eu entendo que não vai ter aquele limite de 20 minutos. Senador Calcildo, primeiro dizer que Vossa Excelência é um gentleman. A nossa querida dona Ivone e o Jandrei Filho pode saber que eu sou um daqueles, e tenho certeza que não só eu, que vamos sentir muito a falta dele aqui, pela opção que ele fez. Mas eu sei que ele vai estar mais próximo de vocês e vai continuar fazendo a boa política, não só para Santa Catarina, mas para o Brasil. Senador, eu acabei tendo um carinho pelo senhor muito grande, sabe disso. Okay. Tanto que, numa oportunidade, havia uma grande festa ali na divisa, agora eu vou contar, e o costelão era para ele, que ele deu uma emenda lá que revolucionou aquela região ali para os que mais precisam. E ele não pôde ir. Daí eu fui, aí no fim ele me conta aqui, ali uns dias, ele fala aqui sorrindo, aí Paim, né? Então eu fiz o investimento e quem comeu o costelão foi você. Mas fiz de forma muito carinhosa. Senador Calcildo, muito obrigado. Você, para mim, é uma pessoa especial, é das grandes lembranças que eu levarei no longo da minha vida. Dizer que eu fui senador ao seu lado, dialoguei com Vossa Excelência, votamos sempre junto aqui, tenho orgulho de dizer isso, em todas as situações. Isso mostra que há uma identidade de compromisso com a responsabilidade, principalmente com o social. O senhor é um senador que orgulha Santa Catarina, mas é um orgulho também ali para o nosso querido Rio Grande, mas com certeza para todo o Brasil. Se eu pudesse, agora eu diria, vamos levantar todos, mas não farei isso, e vamos bater palmas de pé, porque ali na tribuna está um grande jogador e um grande homem público. Parabéns a Vossa Excelência. Bondade de Vossa Excelência, senador Paulo Paim. Muito obrigado, Vossa Excelência. E quero, neste momento, é claro, com a benevolência, com a presença da minha esposa, da Ivone. Eu até digo que hoje é vovó Ivone, né? Nós temos 5 netos que volta aqui para prestigiar com meu filho que mora na Alemanha. É um dos filhos, ele mora na Alemanha e vem aqui prestigiar também essa sessão aqui no Senado Federal. O Jandrei, por sinal, ele que é da área de engenharia mecânica na Alemanha, e na próxima quinta-feira, lá em Joinville, em Araquari, a BMW inicia a fabricação de carros no Brasil. Então, é o momento também de nós nos encontrarmos e prestigiarmos. Eu sei que vamos estar todos juntos nessa caminhada, irmanados. Mas fico muito grato pela bondade que Vossa Excelência, senador Paulo Paim, tem dedicado, e nós já vamos continuar, mesmo em outros lugares, mas sempre pensando no melhor, pelo Rio Grande do Sul, por Santa Catarina, pelo Brasil.
pelo Mato Grosso do Sul, pelo Fleury, que é de São Paulo, Goiás, aliás, Goiás, ou que fosse São Paulo, pelo Brasil, enfim, o nosso Acre importantíssimo. Enfim, eu quero aqui trazer uns breves comentários sobre o pleito, sobre as eleições, que no último domingo os brasileiros foram às urnas exercer seu direito ao voto. E é no momento maior da democracia participativa, escolher seus representantes para os próximos 4 anos. E, claro, senadores para os próximos 8, do Executivo e Legislativo Federal e Estadual. O elevado desgaste, eu diria até, o elevado desgaste que a atividade política enfrenta junto à opinião pública, obviamente, teve reflexo nas urnas. Compareceram ao pleito pouco mais de 115 milhões de pessoas, cerca de 80% do eleitorado nacional. O número de abstenções corresponde a quase 28 milhões, cerca de 20%. Além das ausências, entre os que compareceram, ainda foram registrados 10% de votos brancos e nulos. O fato, contudo, não obscurece a grande vitória democrática. Elegemos deputados estaduais, federais e senadores. Vários governadores já obtiveram sucesso no primeiro turno e outros tantos decidirão o pleito em segundo turno, assim como a eleição presidencial. Aos eleitos, nosso sincero desejo de sucesso na caminhada, mas o alerta é mais do que necessário. Pesa sobre seus ombros uma imensa responsabilidade que deve ser levada a cabo numa união de esforços entre o Legislativo e o Executivo. O país não pode mais adiar reformas estruturais, as únicas capazes de colocar o país em trilhos sólidos de crescimento econômico e desenvolvimento social. Como estamos falando de eleições, impossível não lembrar da premência da reforma política. A elevada abstenção, como dissemos anteriormente, é prova inequívoca do esgotamento do modo atual, além dos vícios que presenciamos cotidianamente. É preciso buscar novas formas de financiamento de campanha, cláusula de barreira, voto distrital, entendo eu, limite de reeleições, enfim, uma série de temas que já vêm sendo debatidos há muito tempo, sem, contudo, chegar a termo. No caso das reeleições, inclusive até do Legislativo, hoje temos, eu diria, o céu como limite. Não é nossa intenção apontar dedo para colegas que buscam novos mandatos, eu acho que é justo isso, é um direito, um direito legítimo que pode e deve ser exercido pelo homem público dentro dos limites legais hoje estabelecidos. Personalidades que nós temos que agora vão deixar o nosso parlamento. Eu cito aqui o nosso Pedro Simão. Pedro Simão, uma personalidade histórica, um ícone da política brasileira. Ele, como cito também, Eduardo Suplicy. Eduardo Suplicy, eu conheci, nos encontramos na Câmara nos idos de 80, quando eu cheguei à Câmara dos Deputados, com o senador Paim. Eu completo 20 anos, 12 anos aqui, há 16 anos, e 4 anos na Câmara. Eu participo 12 anos no Senado e 4 na Câmara. Então, personalidades, como só para citar os 2 colegas aqui do Senado, do Pedro Simão e Eduardo Suplicy, são personalidades que engrandecem a política nacional, sem dúvida alguma, né? Agora, eu prego que entendo que nós não podemos ter, em tudo, uma reeleição e ad infinitum. Isso, principalmente o Executivo, coisas que presidem. Eu acho que nós tínhamos que estabelecer em todos os parâmetros. Eu defendo isso. Tem que, sabe, até o Executivo, numa de 5 anos, unificação dos pleitos,
um debate para encontrar aí um denominador das campanhas, a pessoa física contribui até um certo limite. Eu acho que as empresas financiando eleições, olha, vai ter um debate muito grande. Eu tenho visto aí empresas no Brasil que recebem recursos do próprio BNDES, grandes recursos que financiam empresas no Brasil e têm financiado agora campanhas que olha, isso vai trazer, eu não sei, vai ter um debate muito grande. Eu acho que se precisar financiar empresas para desenvolver, para crescer, mas elas não podem agora ficar agradando, não dá, não vai dar certo, não funciona, é algo, eu não quero nem levar essa polêmica aqui, deixa todo mundo voltar da campanha. Isso vai ser em novembro agora, vai esquentar, depois do segundo turno, sem dúvida alguma, e aí começou o ano que vem a nova legislatura e é necessário se implantar reformas nesse sentido, mas sem dúvida alguma, profundas, uma contribuição pessoa física até um certo limite, e aí o fundo partidário que se reforce e os partidos que cuidem dos seus candidatos, para fortalecer os partidos, para que não haja aí uma loucura. Eu digo isso de coração, que a gente sente isso. Eu não quero ser eu para levantar e dizer, não, mas isso vai vir ao natural, esse debate aqui no Congresso Nacional. Mas não tenhamos a menor dúvida. Eu até digo que, não só em relação a isso, unificar as eleições, o voto distrital, inclusive, outras questões, a cláusula de barreira também de saltar para cá ou para lá, entre os partidos políticos, tem que ter uma coisa muito clara para fortalecer linhas, para não haver um fisiologismo em muitos lugares. Eu diria até, como eu tramito outros projetos, não só nisso, entidades hoje no Brasil que tenham entidades que tenham hoje a participação direta ou indireta do poder público, não pode ter a reeleição em entidades privadas, mas tendo a participação do poder público, direta ou indiretamente, não pode ad eternum ter a reeleição. Que tenha uma numa entidade e depois vamos deixar os outros sócios apresentar uma chapa, ter o direito. Se houver participação pública, de um lado ou de outro, não pode ser ad eterno a reeleição, porque eles dominam e não deixam lideranças crescerem. E aí sabe como é que é? Isso acontece muito. Não vou citar assim, N entidades do Brasil, que eu acho que isso é fundamental para o direito de participação de outros associados nessas questões, principalmente onde haja participação pública, direta ou indiretamente. São princípios que devem ser debatidos nessa casa. O início da próxima legislatura é o momento mais adequado para transformações de vulto como essa, como disse antes. Outras tantas também exigirão coragem e compromisso, como a reforma tributária, o novo Pacto Federativo, como é conhecido, cujo encaminhamento se configura como sine qua non para o desenvolvimento econômico do país. O mandato popular é coisa da maior responsabilidade e seriedade. Os atos do eleito serão e devem guiar-se permanentemente pela lisura, correção, fundamentos básicos e indispensáveis, mas igualmente pelo comprometimento com o país e seus cidadãos. Quero aproveitar também, para finalizar, esta ocasião, a fim de parabenizar os candidatos do meu partido e da coligação que integramos em nosso Estado, que obtiveram expressivas votações, permitindo com que nosso partido continue sendo ativo, partícipe da construção do Estado e do Brasil. Quero, inclusive, cumprimentar o nosso governador reeleito, Raimundo Colombo, que no último domingo tornou-se, aliás, até o primeiro na história do nosso Estado a reeleger-se com 2 vitórias no primeiro turno. Nós tivemos já o companheiro Luiz Henrique reeleito, mas em primeiro turno o companheiro Colombo foi o primeiro a conseguir a reeleição. Eu quero cumprimentá-lo. Da mesma forma, o meu substituto, que tem a honra de passar agora aqui no Senado, o companheiro Dário Berger, eleito para o Senado no último domingo,
em Santa Catarina, que ocupará a cadeira com muita honra que cabe a ele, que hoje eu represento nesta casa. Estarei aqui de portas abertas para receber o companheiro Dário, principalmente para que ele leve adiante os projetos que são da maior relevância para Santa Catarina e para o Brasil. Quero deixar aqui esse testemunho. E de minha parte, depois de mais de 50 anos de caminhada, eu comecei o primeiro mandato, já passa de meio século, foi em 1962. Eu tinha 20 anos quando eu comecei como vereador, indo à Câmara de Vereadores a cavalo, naquele tempo era assim mesmo. Mas eu diria que deixo os gramados, mas não quer dizer que vá ficar de pijama. Eu diria até os que me perguntam se irei agora descansar, eu tenho respondido com um dito conhecido: olha, para descansar a gente tem a eternidade. Aí tem tempo para descansar. A eternidade está aí para isso. Eu acho que a gente continua aí, não dos gramados, mas continuaremos em outros pontos, em outros frontes, em outras frentes, para colaborar com o Estado e com o Brasil, enfim. O exercício, encerrando, senhor presidente, é o exercício de uma função pública, por mais deturpado que o conceito seja nos dias atuais. É um verdadeiro sacerdócio, exigindo dedicação absoluta aos interesses coletivos, em detrimento dos individuais. O que essa premissa, que me conduziu ao longo de toda a minha trajetória, seja gravada também nos corações e mentes dos nossos representantes eleitos. São algumas considerações que faço ao término desse pleito do primeiro turno que houve agora no último domingo e que, naturalmente, teremos agora uma caminhada do segundo turno em diversos estados da Federação e também para a Presidente da República. Mas estaremos novamente aqui quando as sessões deliberativas retornarão ainda em novembro, início de dezembro, enfim, até o final deste mandato. Nós que não voltaremos ano que vem, estaremos aqui cumprindo com os nossos deveres. O que pudermos fazer, senador Figueiredo, nós faremos. Vamos estar aqui, pudermos cumprir com metas ainda neste ano, antes de passarmos para os próximos que aqui virão, é um compromisso nosso. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. E o que não der, vamos deixar na marca do pênalti para que os que entram aqui possam levar adiante. Eu quero encerrar, mas vejo que o senador Figueiredo deseja partilhar e, com a permissão da mesa, com muita honra que eu faço. Senador Maldarne, permita, Vossa Excelência, que primeiro eu cumprimento a sua excelentíssima esposa, Dona Ivone, e os seus filhos, que aqui nos visitam nesse instante e muito nos honram. Eu, senador Maldarne, sou daqueles que se soma ao senador Paulo Paim em lhe prestar as homenagens que Vossa Excelência se fez merecedor ao longo de sua vida pública. Lá de Mato Grosso do Sul, onde Vossa Excelência tem amigos e talvez até parentes, todos reconhecem o trabalho extraordinário que Vossa Excelência tem feito, não só para o Brasil, mas para o seu estado natal de Santa Catarina. Vossa Excelência abordou aqui aspectos importantes das mudanças que precisam ser feitas nesse país, sobretudo aquelas de reforma político-eleitoral. Nesta campanha, senador Maldarne, nós tivemos oportunidade de verificar, não só em Mato Grosso do Sul, mas creio que em todo o país, uma completa desorganização dos partidos políticos nacionais. Aliás, eu quero afirmar a Vossa Excelência que eles só existem nominalmente. Estruturalmente, eles não representam mais a opinião pública de nosso país. Eu espero, sinceramente, que a nova legislatura, da qual nós não participaremos, mas estaremos atentos para que aqueles que vierem integrar o novo Congresso Nacional, especialmente aqui o Senado da República, tenham a clarividência necessária, modificar, fazer as reformas que se fazem prementes, principalmente a reforma do Código Eleitoral, da legislação dos partidos. Será um grande benefício que a nova legislatura prestará às instituições brasileiras. Desejo, ao final,
transmitir a Vossa Excelência as expressões do meu apreço, da minha consideração, e certo que lá, nos nossos estados, estaremos também com a bandeira deflagrada em favor dos interesses maiores da nossa pátria. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Eu recolho com muita honra, senador Figueiredo. Senador Cacildo, eu não, Pois não vou agora fazer a parte de despedida de Vossa Excelência. Eu sei que Vossa Excelência não fará um outro dia, durante o mês de novembro, com certeza, ou dezembro, um outro pronunciamento. Aí, naquele momento, eu farei a homenagem que Vossa Excelência muito merece. E veja a coincidência, hoje eu assinei uma emenda constitucional de um outro grande senador, senador Walter Pinheiro, que vai exatamente na linha da defesa dos pontos que Vossa Excelência levantou na tribuna nesse momento. É sinal que estamos caminhando junto. Um abraço, uma alegria poder dizer que sou seu amigo. Mais uma vez. Queria... Com a permissão da presidência, senador Fleury, com a permissão. Queria aqui dizer as minhas palavras. Obrigado, Fleury. Que quando cheguei aqui, que a Vossa Excelência foi um homem muito carinhoso, paterno, amigo, e que me deixou muito à vontade nos meus pronunciamentos. E sempre me ajudando nas horas difíceis que o procurava. Isso faz levar para o estado de Goiás um homem do estado de Santa Catarina que mostrou aos goianos, ao novo senador, um suplente que assume aqui por 4 meses, mas que teve em Vossa Excelência um amigo de um mandato inteiro. Obrigado. O senhor nunca olhou pelo tempo que eu iria ficar, mas pelas palavras lindas que recebi do senhor, pelas palavras que eu podia falar. Por isso desejo ao senhor, à família, que não só como um gentleman, como nosso senador Paulo Paim falou, o senhor é um homem de digno e sincera amizade, sincera aos pontos de discussões profundas sobre esse país, com cautela, mas com segurança e com conhecimento. Aprendi muito com Vossa Excelência. Agradeço a bondade de Vossa Excelência, senador Fleury, e recolho a parte. E eu, às vezes, eu chamo de senador, eu chamo de São Paulo, em vez de Goiânia, de Goiás, porque liga com o governador Fleury, que tem sido um grande companheiro, e ele não só ligado à segurança no Brasil, mas tem sido um grande governador de São Paulo, Fleury, e às vezes eu chamo de Fleury, de São Paulo, de Goiás, mas eu sei que Vossa Excelência, desde o começo aqui, quando lhe conheci, já tivemos uma ligação, e logo sempre me vem à cabeça o governador Fleury de São Paulo. E Goiás, em todo caso, somos todos Brasil. E Goiás é um estado que progride extraordinariamente nessas caminhadas. Quero agradecer a todos, senador Paulo Paim, obrigado mais uma vez por ter cedido o espaço. E, senador Figueiredo, o nosso Mato Grosso do Sul, que quantos catarinenses lá residem, parentes inclusive também, sem dúvida alguma. Eu que venho de nascimento, só para corrigir, eu que venho de nascimento lá de Carazinho, eu tinha 2 anos de idade, meus pais foram a Chapecó, em Santa Catarina. Então, o nascimento de lá, de criação sou catarinense, e quase, olha, muita gente nossa está no seu estado do Mato Grosso do Sul, como nessa parte oeste do Brasil, até no norte, assim por diante. Mas teremos ainda ocasião de ir até o fim do nosso mandato, discutirmos, como disse o senador Paulo Paim, outros momentos para discutirmos aqui, cumprindo os nossos deveres. Muito obrigado, presidente Jorge Viana. Agradecido de coração.